Vamos lá, olha aí, rumores estranhíssimos sobre a possibilidade de uma chapa Bolsonaro-Temer em 2026 começaram a circular na imprensa, em grande parte graças a uma entrevista em que quase ninguém entendeu o que Bolsonaro estava dizendo. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Sofia Labanca. Salve, salve, Sofi. Olá, Salmazo. Vamos lá. É uma história estranhíssima, vocês vão ver, que começou com uma postagem feita na segunda-feira no blog do Ismael, que faz aí jornalismo político, né? E daí a gente pode até colocar na tela, só pra gente ver ali. O blog do Ismael dizendo aí: Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições de 2026. Postagem aí de 4 de novembro de 2024. E daí ali no comecinho ele fala, né? Em sua busca por anistia e elegibilidade para 2026, Jair Bolsonaro parece inclinado a uma aliança com o ex-presidente Michel Temer. Essa possível parceria especulada nos bastidores teria uma justificativa pragmática, o perfil garantista de Temer, cujas boas relações com os ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes, são amplamente conhecidas. Boas relações, inclusive, sendo a pessoa que apontou, né, ou indicou o Alexandre de Moraes pro cargo. Mas, enfim, o Ismael publicou isso aí, tem o resto aí da matéria e tal. Mas o ponto principal é esse, que nos bastidores, Bolsonaro estaria estudando ter o Temer como vice numa chapa aí em 2026. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível até 2030, né? Então, a princípio, ele sequer pode concorrer em 2026. Mas, enfim, foi postado isso aí. Todo respeito ao trabalho do Ismael, mas a gente tem que admitir que não é exatamente um site com muito alcance. Não é nada em relação à qualidade do trabalho, mas não é um site de muito alcance. Então, muita gente simplesmente não ficou sabendo disso aí. Acontece que aí no dia 6, na última quarta-feira, o próprio Bolsonaro resolveu falar sobre isso em uma entrevista para a Folha. E daí ele chamou a atenção para essa história. A gente pode ir lá para entrevista com Camila Matoso e Ranier Bragon, na Folha de São Paulo, dia 6, postada aí na noite de quarta-feira. Tá dizendo aí, né? Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao Planalto e cita Temer vice. Olha isso. E é interessante como fala, né? Cita Temer vice. Vamos descer para essa parte da entrevista lá nas últimas perguntas, finalzinho da entrevista, que vai dizer ali: próximo passo então é anistia? E o Bolsonaro responde: anistia para o 8 de janeiro. A minha anistia tem um prazo certo para tomar certas decisões. Acredito que o Trump gostaria que eu fosse elegível. Ele que vai ter que dizer isso aí. Mesmo que tivesse conversado com ele, não falaria. Mas tenho certeza de que ele gostaria que eu viesse a ser candidato. Tipo, sim, o Trump tá super preocupado com você, Bolsonaro. Continuando. Está na mídia, não sei se é verdade ou não, e não falo sobre esse assunto. É o Michel Temer de vice. Tipo, oi? Está na mídia, não sei se é verdade ou não. Como não sabe se é verdade ou não? Você está de acordo com a mídia, é a sua equipe que está organizando isso. Eu não falo sobre o assunto, mas foi você que trouxe o assunto. Ninguém tinha perguntado sobre isso. Derrapou na finaleira, derrapou no final da entrevista, cara. Entregou. E daí, obviamente, o jornalista faz nessa hora o que tem que fazer. Insiste no assunto. Seria um bom nome para o senhor? Não sei, não falo sobre o assunto. Foi você que falou sobre o assunto. Não descarte conversar com ninguém, até com você. Amigo, uma coisa é você chamar alguém para ser seu vice numa chapa, outra coisa é você estar falando com um jornalista. Não sei, ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment de Dilma Rousseff abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice. Tipo, tá, esse finalzinho aí me faz parecer que sim, ele parece estar interessado, já tá citando até o porquê que seria bom. Mas, enfim, cara, vocês vão de convir comigo, que foi bizarro essa troca aí. E eu fico com a impressão, assim, que
ninguém entendeu exatamente o que aconteceu aí. Tanto é que todo mundo só fala, citou Temer, porque ninguém... Assim, tipo, até é difícil classificar o que diabos foi isso. Mas, enfim, a situação chegou nesse ponto, e daí o que aconteceu? O Temer foi obrigado a se pronunciar, né? Porque daí o Bolsonaro jogou na Folha de São Paulo essa história do Temer vice. Foram atrás do Temer. Então a gente pode ir para a coluna da Mônica Bergamo. Na manhã seguinte, já tinha falado com o Temer. Isso aí foi na noite da quarta-feira. Na quinta de manhã, dia 7, a Mônica Bergamo já tinha falado com o Temer. Tá aí. Temer diz que não será vice de Bolsonaro, pois já saiu da vida pública. Ok. Então a gente vê ali no primeiro parágrafo, ela já começa assim assim, tirando sarro. O ex-presidente Michel Temer atendeu o celular de forma divertida nesta manhã de quinta. Você vota em mim para vice-presidente? Perguntou ele antes mesmo de ser questionado sobre uma possível candidatura ao cargo em 2026. Tá lendo, né? O Bolsonaro fez essa na quarta de noite, começa a jornalista ligar na quinta de manhã. É óbvio que ele sabe do que iriam querer falar, né? Mas enfim, vamos descer um pouquinho que daí a gente vai na parte que ele fala sobre isso mais especificamente. Então ele fala lá, aspas, eu saí da vida pública, afirma ele no caso Temer. Uhum. Temer diz ainda que nunca conversou com Bolsonaro sobre a possibilidade, mas mesmo que falasse, não convenceria. Já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos, diz ele referindo-se à sua carreira política, em que foi secretário de Segurança, presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente e presidente da República. Temer afirma também que conversa com Bolsonaro, mas apenas de forma eventual. Desde aquele episódio com Alexandre, Bolsonaro me pede palpites de vez em quando, mas nada mais do que isso. Aí, quando ele se refere a esse episódio com Alexandre, ele tá falando daquela cartinha, né, gente? Não sei se vocês lembram, mas em 2021, o Bolsonaro meio que deu uma tentativa de golpe ali no 7 de setembro, mas... ninguém levou a sério quando você coloca tanque de guerra esfumaciando na rua, né? E ele gritando, aquela cena famosa dele em cima do trio elétrico. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Então, depois disso aí, no dia seguinte, vai lá o Bolsonaro pedir ajuda pro Michel Temer para ele escrever uma cartinha pedindo desculpas pro STF. É a isso que o Temer tá se referindo. Ele inclusive escreveu a cartinha, não foi uma parada dessa assim? O Temer escreveu a carta. Que ridículo, né, cara? Porra, eu vou falar disso. Mas, enfim, é essa história aí. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Leia-se, Temer não vai ser candidato a vice porque Bolsonaro não vai ser candidato a presidente. Tá aí, mas se a gente consegue ver, né, nessas duas personalidades, se elas se diferem, e diferem aí às vezes no academicismo, né, o Michel Temer é todo acadêmico e tudo mais, e no gangsterismo mais refinado, né, do Temer, né, de outro jeito, né, de lidar com as questões políticas aí, se tem algum lugar que eles se encontram é no golpismo, né, moçada? Então acho que se essa chapa desse certo aí, a gente ia saber que quem não tem apreço pela democracia ia ter justamente para quem votar. Bem, estive aqui com Sofia Labanca, olha só, dá uma olhada no trampo dela aqui em @lentevermelha, também aqui em Oguahiro, e nos vemos no próximo Plantão do Meteoro.